Vamos ver agora as mentiras que o MBL tá contando para não apoiar a PEC pelo fim da escala 6 por 1. Sou contra a escala 6 por 1. Acredito que atrapalha a saúde mental da classe trabalhadora, atrapalha o lazer de quem trabalha 6 dias por semana e também atrapalha você que quer aumentar a sua produtividade com algum curso profissionalizante. Eu sou contra a escala 6 por 1. Mas a solução para isso é a PEC que está tramitando no Congresso Nacional? Com certeza. Claro que não, né? Claro que não. O problema da produtividade do nosso país. O problema é a produtividade. A cada 2 ou 4 anos. O trabalhador não é produtivo o suficiente. Tem uma série de erros. Além de proibir a escala 6 por 1, ele obriga a escala 4 por 3. Se você quiser trabalhar... Vamos lá, galera. Vamos explicar para os políticos o que é uma PEC. A PEC, ela ainda precisa tramitar e ser debatida no Congresso e no Senado para que ela seja votada. Então, e essas assinaturas que estão sendo colhidas pela deputada Erika Hilton e pelo Rick Azevedo, elas são para esse projeto começar a ser debatido no Congresso. Nenhum projeto é aprovado e a votação final é igual ao texto original. Foi assim com vários projetos desse país, assim como a reforma trabalhista do Michel Temer. Mas, quando é para tirar os direitos dos trabalhadores, eles se juntam todos. MBL, bolsonarismo, imprensa, Globo News, todo mundo se junta. Agora, quando é para defender os direitos dos trabalhadores, eles procuram um monte de erro. Vamos continuar vendo os outros argumentos dele aí, né? Trabalhar, por exemplo, 5 por 2 está proibido. Não está proibido, né? Se não bastasse, tem erro de matemática. Erro de matemática? Isso diz que você pode trabalhar no máximo 4 dias por semana. 8 horas nesses dias. Só que 4 vezes 8 dá 32. E no texto ela coloca 36. Outro erro. Ah, entendi. Então, por que 4 vezes 8 é 32 e não 36? Logo, o trabalhador não merece mais um dia de folga. Claro, errou uma conta de matemática, não merece folgar. É isso. Tá certo, MBL. Da deputada socialista, ela coloca a mudança como PEC. Não tinha necessidade, poderia ser um mero projeto de lei. Quando se coloca como PEC, não tinha? Ainda mais demorado. Se você tem uma assinatura, 2 turnos na Câmara dos Deputados, depois 2 turnos no Senado Federal, depois se tiver alteração, volta pra Câmara dos Deputados, mais 2 turnos, se tiver uma alteração, vai pro Senado Federal, depois vai pro veto ou sanção da presidência da República. Caramba, tá com medo dos ritos, tá com medo da sociedade debater a escala trabalhista, tá com medo, de discussão pública, tá com medo de ser cobrado pelos seus eleitores, Caramba, preferia que fosse passado tudo rapidinho, sem ninguém comentar nada, né? Sem o trabalhador se dar conta de que ele pode exigir direitos melhores. Realmente seria muito mais fácil para você, né? Que defende os interesses do patrão. Tudo mais demorado, não tinha necessidade. Poderia ser um projeto de lei. Não tinha necessidade. Tivesse lido a Comissão Brasileira e o da Câmara. Além dos erros objetivos... Ela que não leu, né? O cara não sabe nem o que é uma PEC. Não é com uma canetada que nós vamos acabar com a escala 6 por 1. Não é. Por exemplo... não, porque eu achei que tivesse sido com uma canetada que o trabalhador tivesse sido precarizado pela reforma trabalhista do Michel Temer. Eu achei também que há muito tempo atrás tivesse sido com uma canetada de Getúlio Vargas no estádio de São Januário que ele assinou as leis trabalhistas, a CLT. Não foi com uma canetada, não? Então é como? É conversando com o patrão? Qual é, patrão? Por favor, me dá mais uma folga aí. Sem canetada, sem nada, só uma folguinha. É isso que vocês querem? Caso do salário mínimo. Lula decretou R$ 1.400 na linha de salário mínimo. Você realmente gostaria que ele decretasse R$ 10.000 de salário mínimo, não é? Só que isso causaria... então ele tá comparando o trabalhador poder ter um dia a mais de folga com aumentar o salário mínimo para R$ 10.000. Ótima comparação, MBL. Esse aí entende de economia, hein? Esse aí entende. Honestíssimo. Aumento na informalidade e também aumento no desemprego. Porque as pessoas que não conseguissem produzir esse salário mínimo hipotético de R$ 10.000 iriam ou para a informalidade ou seriam demitidas. Tá vendo por que não pode... Tá vendo, gente? Tá vendo? Na base da canetada? Tá vendo, gente? Para o brasileiro ganhar mais e trabalhar menos, precisa aumentar a sua produtividade. E hoje, qual é o nível do Brasil aqui? 125ª posição. Então o trabalhador brasileiro, ele não é muito produtivo, ele é preguiçoso, né? Isso que você tá falando? Tá chamando o trabalhador brasileiro de preguiçoso? Então não merece mais folga. Se ralasse mais... Aí sim poderia ter uma folga a mais, mas como vocês são preguiçosos... São o ranking mundial de produtividade para o trabalhador, atrás de Guatemala, Colômbia, Peru. Agora dá uma olhada nesse gráfico aqui. Um trabalhador americano consegue ter a produtividade de 4 trabalhadores brasileiros. Aí não tem jeito, gente. A gente vai... Aí não tem jeito. A gente vai trabalhar muito. A solução não é canetado. Aí não tem jeito. O brasileiro é mais incompetente, mais preguiçoso do que o americano. Aí não tem jeito, né, gente? Desculpa. Para acabar com a escala 6 por 1, para aumentar o salário mínimo brasileiro, a gente tem que ter um ambiente de negócios melhor. Mas olha o que esse governo... vai quebrar a economia então, né? Você dá um dia de folga a mais pro trabalhador. Esse nem foi o mesmo argumento usado para defender uma série de coisas como a manutenção da escravidão no Brasil, né? A manutenção de um regime sem CLT, sem férias, sem 13º. E tudo isso, quando foi proposto, os economistas, ou melhor, os defensores dos patrões desse país falaram que ia quebrar a economia. Então, quer dizer que dar um dia de folga a mais pro trabalhador vai quebrar a economia, né? Apoiado pela Erika Hilton, por essas páginas de fofoca que estão fazendo um monte de fake news sobre as casas... A página de fofoca. Olha só, ele quer anular os trabalhadores. Não são os trabalhadores que estão lutando pelo fim da escala 6 por 1, não. São as páginas de fofoca. Pelo amor de Deus, cara. Recorde de mais de R$ 1 trilhão no rombo fiscal. Ainda assim, tem alguns loucos que investem o dinheiro no Brasil. Só que esses loucos estão diminuindo e tirando o seu dinheiro. Em 2024, o Brasil deve ter uma fuga recorde de capital. Aí não dá. Quem não Aí não dá. O que importa é o investidor internacional. O que importa não é o trabalhador, não. É o investidor gringo. Esse que importa, pô. É bom que eles deixam bem claro quem eles defendem, né? E quem eles não estão nem aí. Falando sobre os problemas da legislação trabalhista brasileira e dizendo que com a aprovação da PEC das domésticas, a vida de todas as domésticas ia melhorar. Você se lembra disso? Um papinho muito parecido com a balela de agora, não é mesmo? E os resultados, tenho certeza que serão iguais. 10 anos após a aprovação da PEC das domésticas, o número de informais brasileiros cresceu. Então foi a PEC das domésticas que fez a informalidade do trabalhador brasileiro crescer. Não foi a reforma trabalhista do Michel Temer, que foi apoiada por vocês do MBL,
pelo Jair Bolsonaro, pelo Michel Temer, pela Globo News, pela Folha de São Paulo. Não foi reforma trabalhista, não. Foi a PEC das domésticas. Ah, tá. Agora eu entendi, cara. Obrigado por explicar. O desemprego entre domésticas também cresceu, mostrando que não é com canetada de político que a gente vai melhorar as relações na classe trabalhadora. Não é. Diferente da PEC das domésticas, o PT foi contra a reforma trabalhista de 2017. Olha a reforma que trabalhista aí. melhoraria o ambiente de negócio e aumentaria a produtividade brasileira. Pois é, após 10 anos, a PEC das domésticas deu errado. E após alguns anos, ó, o FMI provou. O FMI, gente, o FMI, com certeza, disparadamente, a organização que está mais preocupada com a saúde mental e com a dignidade da vida dos trabalhadores. É o FMI. Vocês não sabiam disso, não, trabalhadores? Vocês têm que ouvir o FMI. Vocês têm que ouvir o FMI, o patrão de vocês, e o MBL. Vocês não sabiam disso, não, trabalhadores? Que a reforma trabalhista aumentou a produtividade dos brasileiros. A reforma trabalhista foi um sucesso. Sim, deu os 10 anos da PEC das domésticas. O que aumentou a precarização no Brasil foi a PEC das domésticas. A reforma trabalhista foi um sucesso. Escutem o FMI. O PT foi contra e a Erika Hilton também foi contra. Como você sabe, eu não estou lá em Brasília. Eu sou deputado estadual aqui em São Paulo. E eu luto para aumentar a produtividade da classe trabalhadora brasileira. Cadê sua luta? O mais econômico da Assembleia, segundo a Jovem Pan, e tem vários projetos para melhorar a produtividade do paulista. Por exemplo, o programa Jovem Capitalista, aprovado aqui Jovem Capitalista pelo governador, que coloca educação financeira nas nossas escolas. Sabe quem foi contra? O PSOL da Erika Hilton. Também aprovei um projeto que coloca as aulas de programação e de robótica na sala de aula. Sabe quem foi contra? O PT e o PSOL de Erika Hilton. Além de tudo... É muito bom ter aula de programação e robótica, mas sabe quem pode aprender programação e robótica? É quem tem mais de uma folga por semana. Quem tem uma folga por semana não pode aprender porra nenhuma, porque não sobra tempo. Não sobra tempo de se capacitar. Então, ao invés de fazer esse discursinho besta para defender o patrão e o empresário brasileiro, por que você não defende um projeto pela melhoria da qualidade de vida do trabalhador? Por que você não defende um projeto pelo fim da escala 6x1? Porque falar da boca para fora é fácil. Agora, apoiar o projeto que é bom, nada. E eles estão contando um monte de mentira, é porque estão com medo que o trabalhador descubra que ele pode exercer ainda mais pressão sobre esses caras. Então, vamos continuar exercendo pressão e vamos continuar lutando pelo fim da escala 6x1.